Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha na Vênus em Virgem nos dois eclipses, tanto no solar quanto no lunar. Sendo que o eclipse solar vai acontecer no signo de Libra, vai ser um eclipse anular, e nós vamos ter um eclipse lunar no signo de Touro, um eclipse parcial. Porém, a Vênus vai estar lá no signo de Virgem nos dois eclipses. Então, como que a gente pode aproveitar este posicionamento da Vênus em nossas vidas? É sobre isso que o vídeo vai falar. Eu vou explicar para vocês direitinho como a gente pode trabalhar, o que que a gente pode fazer. Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro ponto que eu trouxe para vocês: quais os temas da Vênus, ou seja, o que que a Vênus representa nas nossas vidas. Eu trouxe aqui que, primeiro, ela fala sobre os nossos interesses, tudo aquilo que é importante para você tem relação com a Vênus. A Vênus fala sobre os nossos desejos, sobre as nossas necessidades, sobre o nosso bem-estar físico, emocional, mental e também material. É muito importante a gente lembrar que esse bem-estar também pode ser o bem-estar financeiro. Fala sobre o nosso magnetismo, ou seja, o que é que a gente está atraindo, qual é a energia, qual é a vibração daquelas coisas que você está atraindo para você. A Vênus fala sobre esse magnetismo. É como se fosse um imã que puxa para a gente aquilo que a gente é. Não aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente é. A Vênus tem relação com os nossos desejos, sim, mas é claro, eu posso desejar morar na Lua, mas isso é impossível. É um desejo que eu tenho. Por enquanto, isso é impossível. Porém, o magnetismo e a atração da Vênus, ela fala sobre aquilo que a gente é e não aquilo que a gente deseja. Então, aquilo que está sendo atraído para a gente, que a gente percebe que se aproxima da gente, é como se fosse esse imã. É aquilo que a gente vibra dentro, puxa aquilo que está fora para perto da gente. Então, através do outro, através daquilo que a gente atrai, podemos perceber como estamos no momento, como que estamos vibrando, o que é que a gente está sentindo, o que é que a gente está valorizando. Isso é muito importante ser entendido. A Vênus fala sobre os nossos prazeres sensoriais, emocionais e também os prazeres financeiros. Tudo que para a gente tem valor tem relação com a Vênus. É lógico, né? A Vênus fala sobre o amor, sobre a conexão, laços, fala sobre a sofisticação das coisas, da beleza, da suavidade, da sedução, da gentileza. Fala de arte, requinte, diplomacia, satisfação e nossos gostos particulares. Isso tudo tem relação com a Vênus. Aí eu trouxe um outro resuminho aqui para vocês. A Vênus é como administramos o prazer e, com isso, buscamos atrair bens pessoais que nos tragam bem-estar, pessoas que nos trazem alegria e satisfação e todas as coisas que, de alguma forma, nos trazem benefícios. Então, vocês veem a importância que tem a Vênus. E a Vênus ela vai ser muito importante para os eclipses, porque os eclipses vão acontecer nos signos em que ela tem domicílio, que é o signo de Libra e o signo de Touro. Esses dois signos são regidos pela Vênus. Então, a Vênus vai estar importantíssima para esses eclipses. Só que ela vai estar no signo de Virgem. E aí, eu entro com vocês sobre os temas virginianos. Como que Virgem funciona? Quais são os temas de Virgem? Bom, primeiro ele fala sobre eficiência, análise, inteligência, organização. Ou seja, primeiro, essa energia ela pede eficiência. E para que as coisas aconteçam com eficiência, ele precisa analisar, estudar, se informar, pesquisar, ou seja, trabalhar de forma muito inteligente para trazer uma certa eficiência para as coisas. Imaginem a Vênus aí tendo que ser eficiente, tendo que ser analítica, tendo que se organizar. Não é tão fácil para uma energia que trabalha os prazeres e os lazeres se tornar eficiente, porque exige trabalho. É um trabalho chatinho. Tudo que é analisado exige um foco, esforço, critérios, uma certa discriminação do que é bom, do que não é, o que serve, o que não serve. E a Vênus não gosta muito dessas coisas, né? Então a gente já está vendo aí como é que a Vênus vai trabalhar nos temas virginianos. Virgem é um signo que fala de flexibilidade, mudanças em termos materiais, ou seja, tudo aquilo que já está manifestado tem condições de passar por mudanças. Fala sobre a praticidade, ou seja, vamos ser práticos
práticos, pesquisar. Vamos usar a lógica, né? Um signo de lógica que busca ter utilidade, funcionalidade, utiliza métodos, é extremamente disciplinado, trabalha nos detalhes, busca informações, conhecimentos. Ele é um signo que seleciona, trabalha com as miudezas das coisas. É um signo que está relacionado à limpeza, à higiene, que faz um monte de descarte de coisas inúteis. Lembrando que a Vênus é um planeta que tem relação com apego. Tudo aquilo que ela conquista, ela quer manter. Entende? E aí imagina ela tendo que descartar aqui no signo de Virgem. É um signo que fala de purificação e processos alquímicos também. Então, o signo de Virgem, ele é como um operário do microcosmo. É a funcionalidade e o fluxo dos vários sistemas que fazem as nossas vidas se ordenarem e se organizarem para que, de alguma forma, os vários grupos se ajustem e coexistam. Então, o signo de Virgem é um signo de organização, que procura deixar tudo funcional de forma prática e realista. E como ele busca aperfeiçoar as coisas, a tendência dele é a análise aos detalhes, aos métodos, trabalha com conhecimento para isso, ou seja, a gente já viu aí como é que é a energia de Virgem, certo? Bom, a Vênus, no signo de Virgem, fica em queda. E como que a gente pode lidar com esse posicionamento, principalmente nos eclipses? Aqui eu coloco para vocês, nem tudo está perdido. Para tudo tem um lado luz e sombra. Nesse caso, não é diferente. Então, o lado sombra da Vênus, no signo de Virgem, é críticas, inseguranças, reclamações. Críticas, por quê? Se a gente não tomar cuidado, a Vênus em Virgem ela pode se tornar altamente crítica. Ou seja, tudo aquilo que ela vê funcionando, que não está do gosto dela, do jeito dela, ela pode começar a criticar, a apontar os defeitos, a querer consertar tudo. E isso pode gerar insegurança para Vênus. Então, o lado sombra dessa energia tende a trazer para a gente um sentimento de que ainda não está bom bastante, eu não tenho coragem de fazer assim, de apresentar esse projeto assim, de me relacionar com essa pessoa, porque eu não estou perfeito bastante. Ou seja, fica aquela insegurança forte com essa energia mais sombria. E é claro que tem as reclamações, assim como as críticas, né? Reclama de tudo, tá tudo ruim, ninguém faz direito, nada tá bom, nada tá me satisfazendo, nada tá do jeito que eu quero. Então esse é o lado sombra dessa energia da Vênus aí. Mas nós temos o lado luz. O que é o lado luz da Vênus em Virgem? Primeiro, nós temos aí a possibilidade de ajustes. Lembrando que a Vênus, ela acabou de passar por uma retrogradação e ela viu todos os assuntos que ela precisava revisar. Nada melhor do que ter a Vênus no signo de Virgem, para que a gente seja criterioso, analítico, detalhista e pegar esses mínimos detalhes e ir ajustando. Porque às vezes são nos detalhes que reside a diferença. Um outro ponto da Vênus no signo de Virgem é que ela coopera e ela sente um certo prazer em cooperar, em ajudar, em ter utilidade. Então, os nossos interesses vão se afinar com a energia virginiana. E se a gente souber usar essa energia, talvez a gente sinta aquele prazerzinho em ajeitar as coisas, em consertar uma coisinha aqui, em fazer aquele detox, em fazer aquela faxina, de olhar ali os seus pertences e ver o que é que você está usando, o que você não está usando. Talvez a gente sinta um prazer melhor em organizar as coisas, em ver as utilidades que elas têm, se elas ainda estão funcionais ou não, se são úteis ou não. Ou seja, a Vênus aí super coopera com essa energia virginiana nesse sentido. E obviamente trabalha o refinamento. A Vênus ela já tem a tendência a refinar as coisas, em harmonizar as coisas. Então, além da gente organizar as coisas, a gente pode deixar as coisas belas, harmônicas, alinhadas, inclusive dar aquele toque artístico. Isso é maravilhoso. Bom, mas vamos lá, vamos tentar entender o posicionamento e os aspectos que essa Vênus vai fazer no signo de Virgem. Então, eu trouxe para vocês aqui o posicionamento da Vênus em Virgem nos eclipses, tanto solar quanto lunar.
No eclipse solar, ela vai estar ali aos 5 graus e 2 minutos. Só que ela vai fazer uma oposição com Saturno e um sextil com Marte. Então, vocês veem por aqui que o posicionamento da Vênus está recebendo uma certa cobrança e uma certa exigência. Em que sentido? Primeiro, a Vênus está conversando com os dois conhecidos maléficos do zodíaco, Saturno e Marte. Não é nada fácil lidar com essas duas energias. Saturno é um planeta de estruturação, de cobrança, de exigência e de fiscalização. E Virgem já é um signo também cri-cri, é aquele signo que fiscaliza. E a Vênus conversando em oposição com Saturno vai puxar muito essa questão da responsabilidade, das prioridades, da ordem, do compromisso, de fazer as coisas bem feitas, de não mirabolar por aí, de não fantasiar com nada nem com ninguém, de sair do mundo das ilusões, dos achismos, daquelas relações platônicas, inalcançáveis. É isso que Saturno vai exigir um pouco dessa Vênus. Só que a gente tem que lembrar que eclipses têm duração de 6 meses, um ano e meio. Então, se os eclipses vão acontecer com a Vênus no signo de Virgem, inclusive conversando com Saturno, a gente pode esperar aí essa energia vibrar por esse período. Já fazendo um sextil para Marte, Marte vai estar lá no signo de Escorpião e Saturno no signo de Peixes. A Vênus em Virgem fazendo um sextil para Marte, lá no signo de Escorpião também é um pouquinho difícil, porque Marte é um planeta de ação. Ele pede para que a gente vá para frente. Ele é como se fosse um fósforo, um isqueiro, iniciando uma chama. Só que essa chama está no signo mais alquímico e transformador do zodíaco, que é Escorpião. E Virgem também é um signo alquímico e transformador. Então a Vênus está entre a cruz e a espada. Em que sentido? Ou ela se transforma, se transmuta, supera, renasce, ou pode trazer crises, complicações, medos, mais inseguranças ainda. A gente pode ficar um pouquinho noiado por conta dessas duas conversas, de Vênus fazendo oposição a Saturno em Peixes e Marte em Escorpião, por mais que seja um sextil aqui, um aspecto de 60 graus, que é bacana, que um auxilia o outro, mas Marte no signo de Escorpião, ele está muito poderoso, e ele está chamando, está abrindo essa chama para as transformações, para as superações das crises, dos problemas, e ele vai pedir isso para quem? Para Vênus. Haja, faça alguma coisa a respeito, transforme, de alguma forma, deixe ir para recomeçar. Então essa energia está aí para o eclipse solar. Lembrando que esse eclipse ele vai acontecer no dia 14 de outubro, tá bom? Bom, aí a gente vai ter o segundo eclipse, que vai ser no signo de Touro, que também é regido pela Vênus. O eclipse lunar vai acontecer no dia 28 de outubro de 2023. E a Vênus vai estar lá no grau 18 e 48 minutos do signo de Virgem. E aí a Vênus vai estar ali fazendo um trígono para Urano e oposição para Netuno. Além disso, ela ainda vai fazer uma conjunção com Lilith, no signo de Virgem. Então, nós temos aí dois aspectos e uma conjunção. E como que essa conversa está afetando a Vênus aí? Primeiro que o trígono com Urano no signo de Touro pede mudanças, reformas e pode trazer de alguma forma rupturas facilitadas, ou seja, é um trígono, né? Então pode facilitar certas rupturas. Se a gente está precisando se libertar de algumas coisas, Urano pode facilitar muito isso. E é importante dizer que Urano ele tem o hábito de tirar máscaras, de revelar as coisas, de surpreender a gente de alguma forma. Então é muito provável que a gente tenha essa Vênus revelando ou sendo despertada das ilusões de Netuno para uma realidade. Além disso, a gente vai ter a conjunção com a Lilith. E a Lilith fala sobre questões profundas emocionais, psíquicas, que muitas vezes se encontram no nosso inconsciente. Então, com a oposição da Vênus com Netuno, a probabilidade de certos castelos de areia, sonhos de fumaça caiam por terra. Talvez a gente tenha muita verdade com Urano jogada na nossa cara nos próximos 6 meses, um ano e um ano e meio. E a Lilith, ali junto, diz o seguinte: talvez você sinta um abismo diante dos seus pés. Algumas revelações podem tirar você daquele mundo de mentiras, de fantasias e de ilusões, e você pode ficar sem chão. Mas o ficar sem chão
também é uma ilusão, porque você precisa se preencher de si mesma ou de si mesmo. O importante é a gente entender que precisamos aprender a ser felizes sem precisar dos outros, a nos sentirmos completos sem precisar que o outro nos complete, que a gente pode conquistar as coisas sem ter o outro como um fornecedor para essas suas conquistas, para que você tenha ânimo, força, vontade, querer. Você consegue fazer essas coisas. Você consegue reformular a sua realidade, seja ela qual for. Então a gente tem essas duas energias aí afetando a Vênus para os eclipses. E aí nesse slide eu trago para vocês alguns pontos de como podemos lidar com os temas do eclipse com a Vênus em Virgem. Como lidar com isso? Bom, primeiro é importante mostrar para vocês que a duração é de pelo menos 6 meses. Ou seja, a Vênus vai entrar no signo de Virgem, aí depois ela vai passar para o signo de Libra, domiciliada, lindíssima, depois ela vai passar para o signo de Escorpião, para o signo de Sagitário, Capricórnio, mas ainda assim, pelos próximos 6 meses, pelo menos os efeitos da Vênus em Virgem vão ficar ativos nas nossas vidas. Então, o que a gente pode esperar? O primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui: ajustes na saúde e funcionalidade financeira e relacional. Ou seja, durante esse período aí, nós vamos cuidar da saúde financeira e dos nossos relacionamentos. Mas não só a saúde, mas como que tudo isso está funcionando na sua vida. Quais são os resultados que você vem tendo em relação às suas questões financeiras e relacionais? Se estiver muito fora dos trilhos, é hora de ajustar. O outro ponto são descobertas. Eclipses, eles tendem a revelar sombras e a revelar coisas que estão ocultas. Então, descobertas que podem ser desdobradas ao longo dos meses. Que meses? Pelo menos 6 meses. De assuntos que estavam ocultos e podem vir para a luz pelo trabalho e nas coisas do cotidiano. Ou seja, as coisas vão se desdobrando, vão se revelando para a gente ao longo das nossas obrigações diárias, ao longo da nossa vida cotidiana, dos nossos hobbies, do nosso trabalho de todo dia, das equipes, das pessoas que trabalham com a gente. Ou seja, essas revelações, elas tendem a aparecer nesse cotidiano nosso de cada dia. O que a gente tem que fazer é ficar atento ao que o dia a dia vai nos revelar, porque talvez muitas coisas se revelem, muitas surpresas apareçam, muitas cortinas de fumaça. Lembra que a gente tem uma oposição de Netuno com a Vênus? Muitas cortinas de fumaça podem cair por terra. De repente, ali numa atividade que você tem semanal, você pode vir a descobrir alguma coisa, alguém pode te revelar algum segredo e coisas do tipo podem aparecer. Então, é um momento de descoberta aí pra gente. E durante esses 6 meses, algo burocrático e chato de ser feito pode exigir foco, análise, coleta de informações por pesquisas e pequenos detalhes. Ou seja, esse período pode ser um pé no saco mesmo. Por quê? Porque a gente vai estar mais cri-cri, a gente vai estar mais analítico, mais crítico. Então, além dos temas burocráticos, imagine assim, a Vênus adora satisfazer os seus prazeres. Imagina essa Vênus indo para um restaurante para comer uma bela de uma comida e tomar um belo de um vinho, e de repente chega o garçom com um copo de vinho, só que meio sujo e fedendo a pano molhado. O que essa Vênus em Virgem vai fazer? Ela vai deixar isso passar? É muito provável que não. Ela vai perceber esses detalhes, ela vai apontar esses defeitos, ela vai reclamar e vai pedir para que troque o copo. Só para a gente ter uma ideia. E esses detalhes para Vênus atrapalham o lazer e o prazer dela. Porque ao invés de ela estar ali simplesmente desfrutando e se desligando dessas picuinhas, ela vai estar atenta a isso. Mas o chato aqui também é que vai exigir foco da Vênus. E a Vênus vai precisar prestar atenção, coletar informações através da pesquisa e observando esses pequenos detalhes. Uau, pensa na chatice, né? Então, talvez a gente passe aí os próximos pelo menos 6 meses com essa energia no ar. Aí aqui eu falo sobre a energia mutável de Virgem, que essa energia pode exigir mudanças na praticidade e funcionalidade dos assuntos. Por que mudanças? Porque a energia mutável de Virgem, assim como Saturno, que vai estar também no signo mutável,
Netuno, que vai estar em um signo mutável, que é com os planetas que essa Vênus vai conversar, a tendência é trazer mudança, mas de forma prática e funcional para aqueles assuntos que ela vai revisar, que ela vai ajustar. Lembra que é ajustes? Então a gente pode esperar mudanças. E também a Vênus conversando com Urano também chama para essas mudanças. Só que essas mudanças podem ocorrer na vida prática, nas questões que já temos, que já está manifestado, ou seja, se você tem um esquema montado, se ele já está fluindo, se ele já está existindo, se ele já está acontecendo no mundo, pode ser que você tenha que mudar rotas. Pode ser que você tenha que ajustar alguns pontos, que alguns pontos comecem a emperrar, comece a ter um bloqueio de Saturno, porque não está bom, ele está ali fiscalizando. Aí tem que montar toda aquela estratégia, pesquisar, se informar para ver como que muda essa rota aqui. É mudança de rota. É o Google Maps recalculando a rota o tempo inteiro. Então essa energia vai estar aí para gente por pelo menos 6 meses. E um outro ponto que eu trago para vocês é que, por ser do elemento terra, os assuntos abordados serão aplicados na realidade material e não nos ideais. E Saturno vai estar lá no signo de Peixes, cobrando exatamente isso. Não adianta ficar no mundo das ideias, não adianta ficar idealizando as coisas, porque ali não se muda, não se transforma, não se corrige, não se pratica, não se experimenta. A gente experimenta a vida na matéria. Então é aqui que essa energia vai pedir para que as mudanças ocorram, os ajustes e todo o processo alquímico. E pelos próximos 6 meses, coerência e organização mental serão essenciais. Não basta intelectualizar, ou seja, conhecer tudo, só se informar, só saber das coisas. É necessário aplicar a teoria na prática, porque Mercúrio é o regente de Virgem também. Então a Vênus e Mercúrio estarão conectados e Mercúrio vai passar pelo signo de Libra e depois, no segundo eclipse, ele já vai estar no signo de Escorpião. Então não adianta só idealizar, é importante aplicar, ser coerente. E no final, pode ser que seja bem trabalhoso, mas vai valer a pena o esforço e tudo tende a fluir melhor. O resultado de tudo isso, de todo esse trabalho, de toda essa transformação, é que a Vênus ela saia transformada, melhorada. Talvez a gente entre nesses eclipses com a Vênus chumbo e a gente saia desses eclipses lá 6 meses depois, 1 ano depois, com a Vênus de ouro, transmutada. Tudo isso que está acontecendo tem um propósito, e esse propósito é aperfeiçoar, lapidar, melhorar e principalmente purificar, transformar essa Vênus de chumbo em uma Vênus de ouro brilhante. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando da Vênus, da importância que ela vai ter para os 2 eclipses no signo de Libra e sucessivamente Touro. Eu trouxe esse vídeo porque a Vênus está importante nesse tema virginiano. Tem um vídeo, eu vou deixar aí no card de informação, um vídeo para vocês onde eu falo sobre a Vênus no signo de Virgem. Se vocês quiserem se aprofundar mais ainda, entender mais ainda, vale a pena ir lá e assistir. E aproveite e se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha. Se você quiser acompanhar o Encontros Astrológicos nas redes sociais, tá aí para vocês. Tem as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar os seus comentários aqui embaixo, que super ajuda o canal também. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.